Então vamos iniciar a aula de hoje, então, técnicas construtivas. Então a gente vai continuar o assunto na parte ali de concreto armado, e hoje a gente vai focar na parte do concreto, né? Então a gente tinha visto forma, armadura, né? Estava faltando a parte do concreto. Então a gente tem o concreto armado, né? Pode ser feito em obra, que é em loco, né? Tem a situação do preparo manual. Hoje em dia a gente tenta evitar, né? Porque o controle do traço a gente perde o padrão, né? Não tem uma homogeneidade no traço, mas tem algumas obras ainda o pessoal insiste em fazer, né? Ou por ter um volume pequeno só para fazer, daí a concreteira também não fornece, né? Tem uma carga mínima aí que a concreteira manda para a obra, né? Abaixo disso eles não mandam, então situações assim tem que ser feito na obra mesmo, não tem jeito. Mas se a gente tiver como evitar de fazer na obra, né, pega o usinado, né, que tem uma garantia mais. Se der um problema também, a concreteira acaba também indenizando, né? Você comprovando que é problema de traço, né? Que não foi adicionado água e tal. Tem toda uma análise que é feita, né? Mas tem essa garantia. E já no virado em obra, né? A gente não vai ter, né? O pedreiro não vai pagar o prejuízo, né? Ele vai fazer lá, deu um problema. Se der um problema, for comprovado que é no concreto, o prejuízo vai ficar com o proprietário. Então ali eu coloquei no destacado, né? Então deve ser evitado, né? Devido ao difícil controle, né? Amassadas não homogêneas, perda de nata de cimento também. Que esse aqui é aquele, não sei se já chegaram a ver, eles fazem na pá, né? Essa imagem aqui, eles fazem com areia, né? Fazem um buraco no meio, depois jogam a água, a brita e o cimento ali e fazem a mistura. Essa é uma situação pior, sem a betoneira ainda. Então aqui falando, né, como eu comentei, né, então se não tiver jeito, né, pequenas obras dá para fazer, né, então a gente não vai ter como pegar usinado também, e às vezes também o pessoal está sem betoneira, então é um concreto assim que hoje em dia é usado só em último caso, né. Então aqui tem a sequência do preparo, né, então, por exemplo, sem betoneira, né, então vai espalhar areia formando uma camada de 10 a 15 centímetros. Sobre essa camada vai se jogar um saco de cimento, vai espalhar de modo a cobrir a areia, depois faz a primeira mistura, ainda seco, né? Mistura seca, até ficar aparentemente homogêneo, depois vai juntar a brita, né? E vai misturando. Depois faz o buraco no meio dessa mistura, né? Brita, cimento e areia, que eles vão estar seco ainda. E vai adicionando a água, né? Aos poucos ali, né? Se colocar muita água, o traço vai ficar uma sopa, né? Então você tem que deixar ele consistente, então você vai adicionando e misturando até que ele forma aquele aspecto ali, né, do concreto com a argamassa aí consistente, né? Tem lugar que eles fazem o caixote também, né? Na betoneira. Preparo na betoneira já é hoje em dia as obras menores, a maioria tem a betoneira, né? O proprietário ou o empreiteiro já leva a betoneira e faz o preparo também quando é pequenos volumes, né? Antigamente o pessoal virava aí lajes aí de 30, 40 cúbicos na obra, né? Ficava mais de um dia, às vezes, fazendo a concretagem de uma laje. Mas hoje não, hoje o pessoal pega usinado. Mas no caso de fundações, às vezes, né, obra menor aí que tem poucas sapatas e tal, o pessoal faz na betoneira ainda. Então a ordem, né, que a gente tem que pôr na betoneira, né? Primeiramente a gente vai colocar a água, né, depois o agregado graúdo, que é a brita, né?
que isso aí também ajuda a dar uma limpada, né, na betoneira. Daí depois adiciona-se o cimento, né? Pois daí o que acontece? A pedra ela vai distribuir bem o cimento na água, né? Vai diluir o cimento na água. Depois, finalmente, a gente vai colocar o agregado miúdo, que é a areia, né? Então, daí a gente vai jogando até o material ir homogeneizando com a brita e o cimento. Daí ela vai ficar mais seca a massa, né? Porque daí você põe uma parte da água, né? No início, daí adiciona areia depois ali, e depois faz a adição do restante da água até ver a consistência. Esse trabalho geralmente quem faz é o servente, né? Você vê a importância do traço, né? E é deixado para o servente fazer essa dosagem, né? O pedreiro ou o mestre deixa um servente lá e ele vai colocando material e ele que adiciona água. Então é esse que o pessoal não dá muita importância aí, mas teria que ter alguém mais qualificado para fazer essa dosagem, né? Mas no geral é o servente que faz, tanto do concreto também questão de argamassa quando é feito na obra, né? Então a dosagem é deixada com o servente. Mas voltando aqui então, feito isso, então tem que só observar para não deixar com muita adição de água nesse concreto virado na obra aí para não impactar na perda de resistência. O tempo de mistura, né? Como adicionou, vai ter o tempo de mistura. Ele deve ser iniciado, né? Esse tempo, contar o tempo a partir do momento que está todos os todos os materiais na betoneira, né? Depois que colocou a areia, daí que começa a contar o tempo de mistura. Então tem uma tabela aqui que o tempo de mistura é em função do diâmetro da caçamba na betoneira ali, do misturador, né? Em metros. Então tenho aqui o misturador, tem o eixo vertical, horizontal e inclinado. Que a gente usa na obra aí, ó, inclinado geralmente, né, que é a betoneira. Tempo de mistura em segundos. Então, 30 vezes raiz de D, onde D é o diâmetro da betoneira lá, né? Para o eixo vertical, horizontal 90 raiz de D e o inclinado 120 raiz de D. Esse é um parâmetro aí que a gente tem para saber o tempo de mistura. Na prática, o pessoal não vai meio na intuição ali, né? Mas tem que deixar homogeneizar bem, se não bater bem o concreto, ele não vai ficar homogêneo e também vai acarretar em perda de resistência. Então aqui a imagem só mostrando ali que a gente comentou, né? Então na hora de colocar os materiais, o betoneiro já deve estar girando, né? E também não demorar muito para colocar o material, né? Então água, depois aqui a pedra, né? Na segunda figurinha, na terceira o cimento, depois a areia. No caso, só comentando ali no virado em obra, também tem a situação de padiolas, né? Que o pessoal faz as caixas para tentar dar uma dosagem em volume, né? Para tentar minimizar aí o controle, né? Deixar mais próximo do possível ali para ficarem parecidas as betoneiradas, vamos dizer assim, né? Cada betoneirada tem mais ou menos a mesma quantidade de material. O mais usado hoje é o concreto dosado em central, né? Ou concreto usinado, que o pessoal fala, né? Na verdade, o termo certo é dosado em central, né? Usinado só quando tem um equipamento lá que já sai, que é a usina que já um equipamento que ele já sai com o concreto pronto. No caso do dosado em central,
misturador é o caminhão betoneiro. Então, o usinado ele tem uma central de concreto, eles têm uma pré-misturadora, ela já mistura o concreto. Então, para a utilização do concreto dosado central, o que devemos saber é que tem que ser programado, né, com antecedência. Isso aí a gente tem que fazer, né, a programação e também ter alguém para receber, né, deixar alguém destacado na obra para ser encarregado de receber. Então tem que fazer a verificação do local de descarga do concreto, que deve estar desimpedido, e o terreno firme. Ou seja, você tem que fazer o agendamento e dar condições do caminhão betoneira ter acesso, né? Senão chega às vezes na obra lá, o caminhão não consegue entrar no terreno por algum motivo, né? Um obstáculo, o terreno tá mole, choveu, tá um barro, então você tem que fazer um planejamento antes de iniciar a concretagem. Você tem que deixar uma maneira também dos caminhões terem uma circulação fácil, né? Sobre a programação do concreto, né? Então, na hora de programar com o pessoal da concreteira, né, tem que ter algumas informações, né? Eles vão perguntar o endereço, né, o local da obra, quanto vai precisar de concreto, que é o volume, né, a resistência do concreto, né, que é o FCK, que é a característica da compressão, né, uns 28 dias. Tem casos que o calculista pode especificar consumo de cimento por metro cúbico, né? No caso de, por exemplo, hélice contínua, o concreto lá o traço não é pelo FCK, é 400 por consumo, né? 400 quilos de cimento por metro cúbico. Então essa informação você tem que passar, né? Qual a resistência ou o consumo de cimento por metro cúbico. A dimensão do agregado graúdo também, né? Então, na hora de pedir, você tem que ver lá se vai brita 0, brita 0 e 1, ou só brita 1, né? Também tem que falar o abatimento, né, adequado. A gente vai ver mais na frente o que é o abatimento, que é o slump, né? O pessoal fala. Que é feito a medição desse slump através do slump test, que é um teste que é feito na obra. Acho que a maioria já deve ter visto aí, né? Quem fez estágio em obra, deve ter ouvido falar. A programação, então, deve ser feita com antecedência. Porque se pedir em cima da hora, dificilmente vai conseguir disponibilidade de entrega da concreteira, né, em cima da hora. E deve também incluir o volume por caminhão a ser entregue, bem como intervalo de entrega entre os caminhões. Então, numa obra, você tem que ter um planejamento na questão da concretagem, né? Não é só mandar vir os caminhões e pronto. Porque o caminhão ele tem um tempo para descarregar esse concreto. Ele não pode ficar com o caminhão lá parado 5 horas para descarregar. Ele tem um tempo, pela norma, o tempo do início da hidratação do cimento até a aplicação na obra não pode ser superior a 2 horas e meia. Então você tem que considerar o trajeto do caminhão, né? Então, se a tua obra é muito longe, já perde um tempo só no trajeto. E a aplicação, né, você tem que ter uma equipe compatível para fazer uma descarga rápida, né? Não dá para pedir por exemplo, concreto bombeado para uma laje e ter só 2, 3 funcionários para espalhar, né? Fazer o sarrafeamento. Aí vai demorar muito e o concreto vai vencer. Daí tem que descartar a carga. Voltando ainda antes de chegar no slump aqui, na questão da obra, também a gente tem uma situação que se der algum problema no equipamento, alguma situação adversa, dá para solicitar para pôr o retardador de início de pega, né? Mas as concreteiras não gostam de pôr isso aí. Só em último caso, né? Mas você tem essa opção, porque ele tem também um tempo que eles podem aplicar, não é? Depois de hidratado o cimento, depois depende do tipo do aditivo, é 1 hora, 1 hora e meia você pode adicionar.
Passando desse tempo já começa a complicar, o efeito dele já não, às vezes não é tão eficiente. Então vamos falar aqui do slump test, né, que é a característica que você tem que pedir na hora de agendar o concreto. Então o slump, né, a gente tem uma norma aqui que fala como é o procedimento do slump test, que ela diz o seguinte: o caminhão chegou na obra, tem que deixar ele descarregar um pouco, né, aproximadamente meio metro cúbico, né. Dá mais ou menos aí uns 10 a 15 carrinhos de mão, só para ter uma ideia de volume. Daí depois que ele descarregou, vai ser coletado 30 litros, que é um carrinho de mão. Né? Para o carrinho de mão do lado da bica do caminhão betoneiro, ele joga o concreto ali, e daí a partir disso você vai fazer o procedimento, iniciando com a limpeza e o umedecimento do tronco de cone e da placa metálica. O slump test ele tem uma chapa metálica que está aqui na imagem, tem um tronco de cone, que a altura do tronco é 30 centímetros, né? Também tem uma haste lá onde ele vai fazer o adensamento desse concreto, e uma trena, né? Uma régua que ele tem que ter para fazer a medição. Então ele umedece a placa e o cone. Depois ele tem que nivelar essa placa, não pode estar no terreno inclinado, tal, tem que procurar deixá-la nivelada, essa base, né? Aí ele vai posicionar, né? Tem umas abas nesse tronco de cone onde você apoia o pé, e daí ele vai começar o teste, né? Vai ter que começar a pôr o concreto dentro do cone. Então o tronco de cone ele tem que ser enchido em 3 camadas de alturas iguais. Ele tem essa concha também que ele pega o concreto, é uma concha padrão, né? E daí, como o cone tem 30 centímetros, é 3 camadas iguais, então tem que olhar aproximadamente 10 centímetros cada camada, né? Então ele enchendo a primeira camada, né? Ele encheu a primeira camada, ele vai ter que aplicar 25 golpes com a haste, né, de socamento nessa camada. E ele deve, na hora de fazer esses golpes, a haste deve passar em toda a camada, né, penetrar toda a camada para adensar bem. Depois disso ele vai fazer mais uma camada, né, vai encher com mais uma camada e também vai aplicar os golpes, né, com 25 golpes também na segunda camada. Só que nesse caso da segunda camada, a haste não pode atingir a primeira, né? Então ele tem que fazer o golpe somente na segunda camada. Depois ele faz a terceira camada, enche com a terceira camada. Também vai aplicar os 25 golpes ali, né? Só que também tentando para não atingir a segunda camada nem a primeira, lá, só na terceira. Depois disso ele vai, essa régua metálica que vem com o kit ali de slump test, né? Ele vai dar o acabamento ali, né? Sem tirar os pés das hastes, das abas ali do tronco de cone, né? E daí ele vai tirar os pés das abas e vai começar a tirar o tronco de cone, né? Levantar o tronco de cone. Sempre tomando cuidado para não tirar rápido, né? Tem que chegar na faixa de uns 7, 8 segundos para levantar o tronco todo. A hora que ele tirou o tronco, o concreto tende a abaixar aqui, né? Vai abaixar até um ponto que ele estabiliza. Aí é feita a medida, né? De quanto baixou. Ele bota a haste ali no
tronco de cone, né, para ver a diferença que está dando ali, da altura que tem o tronco para a altura que ficou o concreto ali. Como eu falei, esse tronco tem 30 centímetros, então o slump é a medida dessa diferença. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos dizer que ele mediu aqui 8 centímetros, então é um slump 8, abatimento 8. E sempre tem que observar o seguinte: a hora que você tira o tronco de cone e ele estabiliza, muitas vezes não fica bem retinho, então você tem que pegar o ponto médio, né? E pegar a medida do ponto médio da superfície ali do concreto em relação à haste. Então essa medida que é o abatimento. Então quanto mais, vamos dizer assim, com mais água no concreto, né? Falando a grosso modo, o tronco de cone tende a baixar mais, né? Então é isso que tem que ser controlado na obra. Você tem que pedir o abatimento lá, vamos dizer que seja 10 centímetros. Daí com esses 10 centímetros você tem que pedir para o pessoal da concreteira lá, né? Eles têm o equipamento para fazer essa verificação do abatimento, para ver se realmente ele está com 10 centímetros. Se tiver mais que 10, já está fora da especificação, né? Ou se tiver menos, também está muito seco o concreto. Então esse é um ensaio que é padronizado mundialmente para medir o abatimento do concreto. Então, como eu falei aqui, o ponto médio, né? Dizer que está irregular a superfície, né? No concreto, você vai pegar um ponto médio e medir a diferença, que é medido na parte inferior da haste, né? Então aqui tem a cota, né? E ele é medido em centímetros, né? Então quando se fala. Então a gente tem aqui a aceitação do concreto em estado fresco, a norma ali do Slump Test, a 7212, NBR 7212. Ó, qual o slump de descarga máximo que o construtor pode solicitar? Então, a gente tem umas faixas aí que as concreteiras trabalham. Então, tem abatimento de 10 centímetros, 10, aqui está em milímetros, 10 milímetros a 90 milímetros, que seria 1 centímetro a 9 centímetros. E a tolerância é 1 centímetro, né? 10 milímetros. De 10 centímetros a 15, a tolerância é 2. Então, o que é mais usado aqui na região, no concreto bombeado aí, tipo um slump 10, mais ou menos 2, é o que o pessoal fala, né? Então é 10 centímetros com a tolerância de 2 centímetros para mais ou para menos, podendo chegar até 15 centímetros aí, com a tolerância de 2 centímetros. Acima do slump 16, né, tolerância daí é 3 centímetros para mais ou para menos. Então, dependendo da taxa de armadura que você tem na viga, no pilar, então você vai determinar também esse abatimento. Você quer um concreto mais trabalhável, um abatimento maior. Um concreto mais seco, né, mais firme, né, um abatimento menor. Também especificar o agregado conforme a situação da obra também, né? Se você tiver uma taxa de armadura, né, muito elevada na viga, na laje ou no pilar, você pede já um concreto aí com uma brita 0, por exemplo. Agora, se já não é o caso, você pode pegar um concreto com brita 1. Tinha uma época que o pessoal usava brita 2. A brita 2 detonava muito o equipamento, os concreteiros pararam de usar. Detonava muita betoneira, né, que é uma pedra mais graúda, né? Então hoje estou trabalhando basicamente com a brita 0 ou com a brita 1. Aqui eu tenho uma tabelinha, né? Aqui em cima a imagem mostra o slump test, né? Embaixo a gente tem os tipos de obra, né? Tipo de construção, a consistência que a gente precisa, que é a trabalhabilidade que a gente chama, né? Que é uma característica do concreto, né?
que o concreto vai precisar para cada tipo de obra, de concretagem, né? E aqui nós temos os valores de abatimento, né? Que seria o slump, né? Em milímetros. Então, tipos de execução de concreto. Então, vamos começar aqui na primeira coluna. Então, por exemplo, vamos pegar aqui estruturas comuns, né? Então, tem que ter uma trabalhabilidade plástica, né? Então, a vibração aqui tem o tempo aqui também, né? Sem vibração, com mínimo e máximo, né? Então, a gente tem mínimo 60, máximo 80, e assim vai. Aqui, rigoroso agregado em peso. Aqui daí tem a curva aqui. Essa parte é mais técnica, que daí não vamos se aprofundar muito, mas também tem análise do tipo de agregado para o tipo de obra, né? Mas a trabalhabilidade, que é o que a gente consegue mensurar assim, na obra, né? Então, por exemplo, você vai fazer pavimentação em concreto, é um concreto mais seco, né? Que eles chamam firme, né? Blocos maciços, né? Mais firme. Fundações. Daí tem uns que são mais firme, até plástico, né? Assim, é especificado pelo calculista, assim, o abatimento. Então, em função do cálculo estrutural, taxa de armadura, situações de aplicação, é passado esse abatimento, já vem no projeto. O controle tecnológico, né, tem que ser feito também, para você garantir que a estrutura, né, vai ter a resistência de projeto, né? Ela vai resistir aos esforços das cargas de projeto. Então, se o calculista colocou lá que ele quer um FCK 25 megapascal lá de resistência, a gente tem que ter certeza que o que foi aplicado na obra vai ter essa resistência. Se tiver a resistência menor, vai poder pôr em risco aí a estrutura, né? Então é feito controle paralelo, né, com as moldagens de corpo de prova. Aqui em Lages eu não sei se tem alguma empresa paralela aí fazendo, né? Mas se for para a região lá do litoral, lá no Vale do Itajaí, eu sei que o pessoal faz bastante. Então a construtora pede o concreto e contrata uma empresa terceirizada para fazer a moldagem dos corpos de prova. Para daí fazer a ruptura nos 7, 28 dias, né? São duas, se faz uma aos 7 e uma aos 28 dias. Para certificar que realmente o concreto entregue na obra, né, que foi aplicado na estrutura, está com a resistência de projeto. Então o procedimento também tem uma norma, né? Então o primeiro passo, chegando o caminhão na obra, tem que esperar descarregar um terço da carga, né? E daí você, aproximadamente, você sabe lá, por exemplo, o caminhão tem 6 cúbicos, você espera descarregar mais ou menos uns 2 cúbicos. Quando tiver descarregado esse volume, você vai lá e coleta a amostra, né? Então pega a amostra no carrinho de mão, né, que dá mais ou menos 30 litros de concreto ali. Tem que deixar as formas niveladas, né? Primeiro, antes de fazer aqui a moldagem em si, você já bateu o slump, né? Então você certificou que o abatimento tem que estar conforme está na nota. Daí com isso, depois você tira a amostra para fazer a moldagem, né? Que daí é uma informação também que você tem que pôr na moldagem, qual que era o abatimento do concreto na hora que foi feita a moldagem. Então, começando a moldagem, tem que ser feito então uma superfície nivelada. Existem dois tipos de forma, né, de corpo de prova. Tem a de 15 por 30, que são umas formas maiores aí, e tem a menorzinha, que é a de 10 por 20. Na de 15 por 30,
a norma prevê que tem que pôr 3 camadas, igual o slump lá, né? Tem que fazer 3 camadas, com 25 golpes também, igual o slump. E na de 10 por 20 são 2 camadas só. Então, que é o que o pessoal aí tá usando mais, até porque ela é mais fácil de transportar, menor, né? Mais leve também, né? Então, o pessoal aí nas empresas de controle tecnológico estão usando essas de 10 por 20 aí. Essa de 15 por 30 é mais difícil você encontrar aí o pessoal utilizando. Mas é em laboratórios só. Então, fazendo dizer que utilize uma das duas, ou na de 15 por 30, 3 camadas com 25 golpes, ou na 10 por 20, 2 camadas com 12 golpes cada camada. Então, mesmo detalhe que tem que cuidar para na hora de dar os golpes não passar para outra camada, né? A haste. Então aplica-se, vamos pegar um exemplo aí, 10 por 20, fez a primeira camada, 12 golpes, segunda camada, 12 golpes, observando que os golpes na segunda camada não devem, tipo a haste não deve atingir a primeira camada. Depois de fazer a moldagem, tem que fazer o acabamento na superfície do corpo de prova, né? Tirando o excesso de concreto, argamassa, até às vezes com um pouquinho d'água ali que dá uma exudação ali. Tem que deixar na obra, né, o local que foi feita a moldagem, então você não pode transportar ele fresco, porque senão vai desagregar o concreto, então você tem que deixar ele mínimo aí 24 horas, proteger do sol também, não pode deixar as formas no sol, porque senão a água evapora e também compromete o resultado, né? Então você tem que deixar num local protegido do sol e que ninguém vai mexer, né? Às vezes deixa na obra e os funcionários pegam a forma, jogam de um lado para o outro, já perdeu a validade do ensaio. Então você tem que já deixar no local protegido lá que ninguém vai mexer. Faltou o slide. Então, feito isso, o que vai acontecer? É levado depois de 24 horas, é feita a coleta desse material, esses corpos de prova, levado para o laboratório, e no laboratório daí ele é feita a cura, tiro da forma, né, e coloca num tanque, né, ou pode ser uma caixa d'água, né, um tanque para cura submersa, né. Existe também a cura úmida, que daí é mais difícil de ver na prática, mas existe. São umas salas assim onde tem umidade, assim, vapor d'água, né? Eles deixam os corpos de prova lá também para fazer a cura. Aos 7 dias é feita a ruptura desses corpos de dois. A moldagem aqui, que nem está na imagem, é feita com 4 corpos de prova para cada caminhão. E depois, aos 7 dias, é rompido 2 corpos de prova. E aos 28 dias são rompidos os outros 2. Então, por que rompe aos 7 dias, né? Para ter um parâmetro, né? Assim, da primeira semana, se o concreto atingiu uma resistência mínima ali. Então, o pessoal já tem os parâmetros, né? Dependendo da resistência do concreto, qual a resistência que ele tem que atingir aos 7 dias. Por exemplo, se tu pegar um FCK 20, aos 7 dias ele já tem que estar dando próximo de 15 no mínimo, para daí chegar nos 28 dias, aí ele vai passar aí dos 20, vai dar uns 22, 23. Então, esse é um parâmetro. Então, se nos 7 dias romper o corpo de prova, né, nesse caso aí, que teria que dar 15 aos 7 dias, vamos dizer que dê 6 MPa só, em vez de 15. Então, já sabe que tem problema no traço. Então, já acende um alerta, o pessoal já vai na obra verificar a estrutura, faz ensaios que são feitos, ensaios não destrutivos, né?
para daí certificar se foi problema de moldagem ou se realmente o concreto na obra está com a resistência baixa também. Então tem essa situação de verificar, né, na obra também o concreto aplicado. Feito isso, daí nos 28 dias, atingindo a resistência, daí tá tranquilo, né? A concreteira não vai ter nenhuma responsabilidade. Agora, se der resultado abaixo, né, por isso que o pessoal faz o ensaio de concreto no controle paralelo, que se der um resultado baixo, a concreteira, né, vai ter que arcar com o custo de reforço da estrutura, ou às vezes até tem que quebrar o que foi concretado e refazer, dependendo da situação. Né? É claro que para chegar nesse extremo de quebrar a estrutura tem que estar muito baixa a resistência e não ter nenhuma alternativa, né, para reforço. Né? Então funciona dessa forma aí. Então é muito importante a gente ter essa visão aí da importância do recebimento e da aplicação do concreto na obra, né? Às vezes o pessoal quer concretar rápido, mas peca aí nesses detalhes técnicos aí, né? Então hoje a aula era basicamente esse assunto aí, né, da parte de concreto. E aí na próxima aula a gente continua falando aí da parte daí da estrutura aí. Tá ok, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí para ilustrar a aula aí. Então está dada a nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar lá na sala virtual os slides e o link, né? Se alguém não assistiu, desses avisa a pessoa assiste depois. Tá bom? Então, uma boa noite a todos aí e bom estudo.